Voltamos com a série Conversações, a comunicação que faz sentido, que conta com a presença de Joyce Baena, sócia-diretora na La Grácia. Neste segundo bloco, falaremos sobre as mudanças na comunicação e seus impactos nas relações e na maneira de se comunicar e trabalhar. Eu sou o Thiago Santos e este é mais um Conversações. Joyce, a produção de informação e conhecimento hoje explode, né? Com o advento da internet, com as redes sociais. Antes falava-se que o conhecimento dobrava a cada 150 anos, ou até mesmo um século, se a gente quiser ser um pouquinho mais bonzinho. E hoje já tem uma percepção de que a cada ano o conhecimento está dobrando, né? As informações também estão sendo dobradas anualmente. A gente tem os Twitters, Flipboards, Facebook, uma série de possibilidades das pessoas se exporem e se colocarem até com as suas opiniões. Como que essa realidade afeta a nossa forma de se comunicar hoje? Então, é complicado porque você tirou o papel, né, de detentor de informação de algumas pessoas e você botou esse papel para quem? Para a internet. Então, hoje, essa multiplicação, eu não sei nem que número que está hoje, mas assim, é uma coisa absurda. Nesse momento que a gente está aqui, milhões de informações estão sendo trocadas e existem estudos que dizem que se a gente passar 2 minutos aqui, a gente demoraria 40 anos para visualizar as informações que foram produzidas nesses últimos 2 minutos. Você consegue imaginar? E isso gera uma ansiedade muito grande, né? Porque por mais que você queira se especializar em algum assunto, ou por mais que você queira ler sobre algo, sempre tem algo sendo produzido. As crianças já começam logo cedo, elas não assistem mais televisão, elas produzem vídeos, elas produzem conteúdo, elas colocam na internet. Então a gente hoje, todas as pessoas elas passaram de receptores de informação a principalmente questionadores dessa mesma informação. E esses dias mesmo eu estava na sala de aula, né, dando um curso, e aí foi super engraçado, assim, porque um pai virou, um dos alunos, ele é pai de um garoto de 12, 13 anos, e ele estava na sala de aula, e o professor colocou lá na tela, né, essa daqui é a Capela Sistina. Aí o garoto olhou e falou assim, não, essa não é a Capela Sistina, ela não é mais assim. Aí o professor olhou para o garoto, como assim? Ele falou assim, não, eu estive lá 2 meses atrás, eu tá aqui no meu celular, a foto da Capela Sistina agora. Ou seja, tudo que a gente acreditava ser verdade já não é mais verdade e pode ser comprovado que não é verdade. E qual que é o papel aí do comunicador dentro desse processo? Não é mais de repassar um conteúdo, porque esse conteúdo está disponível. Eu começo a ter um papel muito maior de perceber algo diferente, decodificar isso de uma maneira diferente para transmitir isso sobre um ponto de vista que é o meu, mas que é diferente de todas as pessoas que estão vendo. Mas isso até melhora, né, a questão individual, porque dá mais personalidade por esse ponto de vista, né? Com certeza. Deixa mais interessante, pô. Com certeza. Quando você tem uma pessoa que está se preocupando com isso, em fazer uma análise dessa comunicação e trazer um ponto de vista interessante sobre ela. O problema é que a maioria das pessoas, por não ter estudado comunicação, não tem se preocupado com isso. É por isso que a maioria dos eventos de comunicação que a gente vê, seja uma palestra, seja uma apresentação, é mais um jogar informação adiante do que uma troca efetiva e uma percepção diferente e interessante sobre isso. Já tem muita gente se preocupando com isso, mas ainda tem anos-luz dentro desse processo para tornar toda a comunicação interessante, né? A gente tem hoje ouvindo muitos termos, muitos conceitos a respeito de comunicação. É assertiva, comunicação inteligente, comunicação eficaz. E temos agora o termo que você usa, que é comunicação que faz sentido. Faz sentido. Que faz sentido. Por que tantos nomes e o que traz de novo essas concepções? Eu acho que todos esses nomes vêm surgindo no mercado numa busca incessante da gente começar a fazer isso de uma maneira melhor. Com o advento da internet, nós começamos a ser turbinados com 1 milhão de informações o tempo todo. Então, eu não sei, né, Tiago, você consegue imaginar
como é que é estudar um assunto e você perceber a quantidade de coisa que tem por trás desse assunto. É igual quando você está fazendo mestrado, você acha que tem que sempre ir atrás de coisa que Cara, é nunca vai desesperador. Você acabar. começa a ler um negócio e aí tem lá o nome de um cara, daí você fala, putz, para eu entender isso aqui eu tenho que ler o Tem que cara. ler. Daí você vai. Daí a próxima linha tem outro cara e você vai ter que ler isso também. E agora imagina isso dentro da internet. É um turbilhão de informações. E aí, o que acontece? Você tenta organizar isso de alguma maneira. Porque hoje, as pessoas hoje elas têm que fazer curadoria com essa informação, porque meio que saiu do controle, né? Se a gente antes tinha uma pessoa que ia lá e dava as regras em função daquilo que ela dizia, aquilo era uma verdade absoluta, hoje eu não tenho mais isso. Então eu preciso de alguma maneira tentar controlar isso e tentar organizar isso. Eu acho que a comunicação assertiva, ela é um termo utilizado, é um livro, na verdade, e ela vem muito com esse propósito de assertividade, né? Eu ter foco naquilo que está sendo falado e eu acertar mais, passar uma comunicação mais limpa, sem ruídos e tudo mais. A questão da comunicação inteligente, você comentou, tem muito a ver com essa questão que eu falei no bloco anterior, né, de você conseguir conectar tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, né, referências, pontos, e conseguir dentro de uma comunicação juntar tudo isso e transformar isso numa coisa mais interessante. Por isso o termo inteligência, né, porque inteligência nada mais isso do que você conectar as coisas e criar um sentido maior para isso. Agora, a comunicação que faz sentido, que é a CFS, que é uma coisa que eu venho defendendo aí, é um termo que surgiu porque a gente começou a perceber que mesmo quando eu tenho uma comunicação assertiva, mesmo quando eu tenho uma comunicação inteligente, eu não tenho uma preocupação com o outro nessa minha comunicação. E aí eu não estabeleço sentido para aquela pessoa que está me ouvindo, né? A empatia, por exemplo, é uma das coisas que mais tem sido falado. Esse está sendo o ano da empatia, né? Eu vou participar até de uma feira em Santos, que é a maior feira de comunicação, de treinamento e desenvolvimento humano, que esse tema do ano é empatia. Por quê? Porque você precisa olhar para o outro, quem é que está recebendo essa informação, e você estabelecer sentido para essa pessoa. O que acontece quando algo faz sentido na sua cabeça? Aí é uma pergunta que eu faço para você. O que acontece na nossa cabeça? Ela simplesmente faz sentido. Daí tem algum... Que sentido tem... O sentido de norte, tem o sentido do sentimento, né? Isso. E o sentido de razão. Nossa, caiu a ficha. Exatamente. Então você tem... Quando estabelece sentido, você tem essas três coisas mesmo. Você tem uma lógica por trás... Você fala, nossa, sabe aquele eureka? Assim, nossa, entendi. Né? Tem uma coisa de compreensão em cima desse sentido. Só que existem várias ferramentas de comunicação que você precisa usar para estabelecer sentido do outro lado. E é sobre isso que a comunicação que faz sentido se propõe, tentar encontrar essas ferramentas para realmente fazer sentido para quem está ouvindo. Sim. E temos técnicas também de comunicação para facilitar esse processo de comunicação. Tem o storytelling e... O que é esse storytelling? O que ela melhora no processo de comunicação? Storytelling ele é só uma das ferramentas do roteiro, na verdade, né? Roteiro foi criado por Aristóteles, ou seja, é uma coisa muito antiga. Se você pegar hoje novela, cinema, quadrinhos, livros, tudo parte do princípio do roteiro. E o storytelling é uma dessas bracinhas do roteiro que acabou entrando na moda justamente, de novo, né, para tentar organizar esse caos que é a comunicação de hoje em dia. Qual que é a grande diferença, né? O story é a maneira como você compõe essa história, são os elementos que você coloca dentro. Então, assim, quando você cria um personagem, quando você cria um cenário onde esse personagem vive, como é que ele vive a vida dele e tudo mais, tudo isso faz parte do story. Sim. E o telling é a maneira como você vai contar isso. Porque você pode ter uma pessoa, sei lá, fulano... o João, sei lá, vou colocar qualquer nome lá, o João morreu. Eu tenho aqui um story, só um fato em si. Mas quando você começa a construir uma história em cima disso, né? Então o João morava não sei aonde, ele tinha uma vida assim, de repente aconteceu algo com ele que faz com que a gente perceba algo diferente nesse processo, né? Alguma dificuldade que o João teve. E aí, quanto mais próximo você coloca esse conflito que o João vai viver da realidade das pessoas, e principalmente daquele público que está ouvindo essa informação, mais as pessoas conseguem o quê? Se identificar com o João. E a partir do momento que você começa a se identificar com aquele personagem, você começa a torcer pelo personagem, você começa a vivenciar.
Qual que é a grande diferença entre um roteiro simples, por exemplo, e o storytelling? O storytelling, ele é construído em cima de narrativas. Então, um roteiro normal, você pode falar uma coisa, uma informação para uma pessoa e você esconder todas as partes feias da história e você seduzir a pessoa, que é o que a propaganda faz muito, né? Tô vendendo um produto, esse produto é incrível, maravilhoso, você só fala a parte boa. A narrativa não. Ela se baseia nas dificuldades e nas questões que envolvem esse personagem, nas dificuldades, nas necessidades que ele tem, em todos os problemas que ele vai enfrentar, para que você comece a envolver esse público nessa história e só no final ele vai resolver com uma determinada solução. Então, um roteiro que não tem uma narrativa, ele normalmente não tem problemas para serem resolvidos, enquanto que o storytelling usa muito bem a questão da narrativa. Você falou que ele é uma das ferramentas. Que outras ferramentas você poderia citar que são usadas para esse processo de comunicação, para facilitação? Por exemplo, a argumentação é uma ferramenta que não faz parte do storytelling, mas ela é muito utilizada, por exemplo, por advogados. Quando um advogado está no júri, ele faz uso da argumentação para convencer o júri de que aquele réu é culpado ou ele é inocente, né? Assim como o promotor faz também uso dessa argumentação. Então, o que é a argumentação? Você tem que sair, eu costumo brincar com os alunos, que você tira o seu da reta, entendeu? E você traz fatos concretos, você traz provas para comprovar que aquilo que você está dizendo é verdade. Então, não é você quem está dizendo, são os fatos. Então, a argumentação ela usa muito de fatos para comprovar uma verdade. E isso a gente usa muito no mundo corporativo, né? Principalmente quando você precisa trabalhar uma informação para um diretor, você precisa entregar os dados da empresa, por exemplo, né? Mostrar o que está acontecendo. Você não pode se basear naquilo que você acha. E nem criar uma historinha para isso, porque o storytelling não vai caber nessa situação. Então, você vai usar da argumentação, por exemplo. Problematização para a sala de aula é maravilhoso. Imagina que você chegasse na sala de aula, em vez de você ter um professor cuspindo conteúdo, ele jogasse um problema. E ele desse um tempo para os grupos de alunos resolverem aquele problema baseado naquilo que eles conhecem. E a partir dali, ele começa a inserir metodologias, conteúdos em cima da problematização que foi criada. Você consegue um engajamento através da problematização enorme. E a problematização ela é usada tanto dentro do storytelling, quanto também dentro da argumentação. Mas ela pode ser usada sozinha também, como uma ferramenta. Bom, muito legal essas dicas para a gente entender melhor como que tem essas ferramentas de comunicação, mas o nosso tempo nesse segundo bloco acabou também e a gente continua a nossa conversa no próximo bloco. Agradeço você também que nos acompanhou e até a próxima semana.